Júpiter ingressou em Gêmeos e esse movimento vai acontecer até o dia 9 de junho de 2025. Mas até lá, a gente tem algumas fases desse gigante nesse signo de Gêmeos. Júpiter é o planeta regente de Sagitário. Sagitário é o planeta oposto complementar de Gêmeos. Então a gente diz que Júpiter está exilado quando ele está no signo de Gêmeos, ou seja, ele está no signo de maior distância do seu território habitual. E isso traz algumas consequências para o modo de funcionamento desse planeta nesse signo. O que a gente tem? A gente tem um período de crescimento, um período de fertilidade na nossa vida, onde as nossas potências principais elas são convocadas. E não só, aquelas que também são secundárias na nossa vida, elas também vêm à tona. Então a gente tem um crescimento de possibilidades atuando a partir de agora, né? Desse dia 25, que foi quando Júpiter ingressou em Gêmeos. Tem um despertar muito grande aí de possibilidades ainda para nascer, para brotar. E a gente vai vivenciar alguns deslocamentos, a gente vai experimentar possibilidades novas, a gente vai viver assim uma expansão de território. E aí eu estou falando de território físico também, das possibilidades de deslocamento físicas que a gente vai enfrentar, que a gente vai receber. Já estão rolando aí, né? É só parar para pensar na tua vida. Tenho certeza que você está fazendo diversos deslocamentos ou se preparando para alguns deslocamentos. E a gente vai até o dia 9 de outubro com esse Júpiter direto. Depois ele vai entrar na fase de retrogradação. E a gente tem essa retrogradação de Júpiter em Gêmeos acontecendo até o dia 4 de fevereiro de 2022. E aí, então, ele torna a ficar direto em fevereiro de 2025. Ele torna a ficar direto e vai completar a sua jornada até o dia 6 até o dia 9 de junho de 2025, quando ele vai entrar em Câncer. Então aqui eu convido você a fazer assim, a acompanhar a trajetória desse Júpiter em Gêmeos até esse momento da retrogradação dele. Então a gente tem uma fase inicial que a gente nomeia pela fase de descobertas. Então a gente começa esse período com esse Júpiter trazendo o inconsciente à tona. A gente começa a acessar novas dimensões da realidade e a gente não sabe muito bem o que a gente está encontrando. É uma ação que caminha muito colada à fé, à espiritualidade, à transparência da nossa alma. E essa transparência, ela está levando a gente a formalizar algumas coisas, a formalizar alguns relacionamentos, alguns deslocamentos. Só que dentro desse processo de formalização, pensa, formar, forma. Então a gente está falando da transformação do pensamento, da mente em matéria, do acesso, da necessidade de acessar alguma rigidez para formar alguma coisa. Só que dentro desse processo a gente reprime muito o sentimento, porque a gente trata essa mente como superior a tudo. Então esse é um dos perigos desse Júpiter em Gêmeos, que pode falar de um desperdício muito grande quando a gente anula a parte do espírito e acha que a mente resolve tudo. Não, a mente não resolve tudo. A gente pode passar por um período de explosão emocional por conta dos sentimentos reprimidos que a gente vai carregar. Então, é para a gente ficar atenta a esses sentimentos, para a gente observar desde já o que está motivando a gente para além da mente, que a mente às vezes não dá conta de tudo. E que a gente invente, reinvente, crie maneiras de cooperação com a nossa vida, né? De reformular aquilo que a gente precisa, encarando esse momento da mente versus a matéria e descobrindo, né, como experimentar a tua natureza e como expandir o teu domínio sobre a natureza.
como você expande, né, esse domínio da tua mente, como você amadurece, como você se abre para essas novas possibilidades, como você não se reprime. E principalmente como você usa a tua mente para criar a tua realidade. Isso tudo vai levar a gente para um recomeço. Então a gente ainda vai amadurecer esse contato com essas novas potencialidades. E aí a gente tende, a partir lá do dia 17 de julho aproximadamente, até o dia 9 de outubro, quando esse Júpiter vai entrar em retrogradação, a gente pode chamar de uma segunda fase desse Júpiter em Gêmeos. E aí sim, a partir de julho a gente já assenta a energia de uma maneira diferente. Então, tem um recomeço, uma elevação em que as novidades, elas não assustam mais a gente. As experiências, elas passam a ser, de fato, compartilhadas. Então, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque a gente fala muito da comunicação geminiana e dessa expansão de comunicação quando os Gêmeos entram em Júpiter, ou quando o Júpiter entra em Gêmeos. Porém, até o dia 14 de julho, a gente pode experimentar e deve se permitir experimentar mais essa interiorização. Isso ninguém fala. Então é isso que a gente tem que saber, que essa abertura para as trocas, propriamente dita com os outros, de falar mais sobre aquilo que a gente está querendo, de levar o nosso pensamento para o outro, a gente ainda está numa fase muito reativa, sabe? Em que a gente não assentou para a gente mesmo as nossas verdades, as nossas decisões sobre esses deslocamentos. E isso só vai amadurecer a partir do dia 14 de julho. E aí sim a gente vai buscar essa troca e que vai promover uma metamorfose do nosso pensamento, porque aí a gente está levando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente é, para ouvir a opinião do outro, para incluir a opinião do outro no nosso trabalho, para modificar a opinião do outro. Por enquanto a gente está muito numa defensiva e pode desperdiçar essa energia, a gente tem que ir com calma. Mas a partir desse dia 14 de julho a gente deve se abrir mais a essa comunicação externa com outros indivíduos, né? E pensando nesse poder da transformação, dessa metamorfose, que vai ajudar a gente a começar a encontrar um foco, onde agora todas as potencialidades estão se abrindo. A gente tende a se perder, se exceder, e a gente tende a se encontrar. E aí a gente vai começar a isolar o nosso pensamento, a gente vai começar a concentrar e a focar em algumas coisas e encontrar a síntese, sabe? Uma síntese que aponta para essa nova colheita. E aí, a partir desse momento, a gente coloca o nosso espírito de liderança muito mais a favor daquilo que a gente precisa fazer, ou seja, selecionar a direção certa, né? A gente consegue essa assertividade através dessa lapidação das nossas crenças, dos nossos valores e se expandir na melhor direção, né, da matéria. Afinal, estamos aqui construindo essa matéria, mas totalmente preenchida por essa experiência da alma, que é o que dá o start, o pontapé, através desse momento inicial. Então eu te convido a ir com alma para essa nova fase, de sentir mais, mesmo que a superficialidade, né, exerça um papel aí fundamental que traz a gente, tira a gente de dentro da gente, coloca a gente para fora, mas de perceber se você está preparado para viver esse tipo de relação exterior e que você tem tempo ainda, por mais que a energia te pressione a se abrir, né? Logo, você não precisa caminhar, né, trotar sem olhar para onde. Você pode ter mais domínio sobre esse momento, lapidando o teu sistema de crenças e valores e pegando assim oportunidades reais, sabendo reconhecer, né? O caminho tende a te levar a reconhecer essas oportunidades verdadeiras, né, que vão te elevar. Tá trazendo elevação, tá trazendo alegria, tá trazendo uma expansão desejada e um crescimento muito bem-vindo para todos nós. Fazendo uma conexão aí com o nosso papo de lua, esse Júpiter ingressou em Gêmeos no dia 25 dentro de uma lua cheia. A lua cheia aconteceu em Sagitário, signo que Júpiter rege.
Então, temos um destaque aí maravilhoso, né, significante, para esse Júpiter na condição lunar. Sendo que a Lua entrou em Capricórnio horas antes desse Júpiter entrar em Gêmeos. E quando Júpiter for retrogradar, ele vai retrogradar lá no dia, que dia que eu falei aqui para vocês? No dia 9 de outubro, ainda numa lua em Sagitário, porém, assim que ele retrogradar, a lua já vai entrar em Capricórnio novamente. Então, isso conecta a gente tanto agora, nessa entrada, quanto no momento em que ele retrogradar, com objetivos a longo prazo. Então, é mais um insight aí, né, dessa formação de um futuro a longo prazo. Então, toda a agilidade que essa energia imputa na gente agora, ela tem que ser bem administrada, porque essa formação, né, essa informação no sentido material dos nossos pensamentos, né, da nossa mente, ela tem um tempo para acontecer, ela tem que amadurecer e viver o processo de amadurecimento. Nem tudo é tão rápido quanto que a gente sente que deveria e poderia, né? Então, como é que a gente preenche esse tempo também? E essa possibilidade dessa construção a longo prazo que esse Júpiter está trazendo, né? Modificando, sim, vai modificar grandemente o nosso cotidiano. E a gente está só começando e descobrindo essas possibilidades de mudança que a gente vai encarar para expandir e viver essa expansão no sentido mais miraculoso possível. Pois bem, esse foi o nosso Papo de Lua desse dia 27, trazendo esse especial Júpiter em Gêmeos. E em breve a gente volta falando mais da Lua e das outras configurações do céu. Eu sou Michele Barros, astróloga, taróloga, terapeuta reikiana. Se você quiser agendar a tua consulta, é só mandar uma mensagem para mim que a gente marca. Tem horários para essa semana, para as próximas, tá bom? Tô te esperando. Até breve.